Olá, pessoal! Então, hoje a nossa aula é sobre regra de 3 composta. Então, vamos lá? Bom, para resolver uma regra de 3 composta, você vai precisar de alguns passos básicos, que são verificar quais são as grandezas envolvidas, ou seja, eu estou trabalhando com pedreiro, horas, dias, tá? Determinar qual tipo de relação entre elas, ou seja, se a relação entre essas grandezas é direta ou inversa. Quando eu falo direta, é porque enquanto uma grandeza aumenta, a outra aumenta. Enquanto ela diminui, a outra diminui. Se for inversa, é o contrário. Então, quando uma está aumentando, a outra está diminuindo, e quando uma está diminuindo, a outra está aumentando. E, por fim, efetuar os cálculos utilizando os dados que nós vamos disponibilizar, de acordo com o problema. Então, vamos ao exemplo. Se para alimentar uma família com 9 pessoas por 25 dias são necessários 5 quilos de arroz, quantos quilos seriam necessários para alimentar 15 pessoas durante 45 dias? Então, vamos ao passo a passo. São 3 passos e eles são super simples. Nosso primeiro passo vai ser agrupar os valores e organizar os dados do enunciado. Então, nós vamos olhar no enunciado sobre o que a gente está tratando. E a gente está tratando de pessoas que vão ser alimentadas, dias e arroz, ou seja, quantidade, quilogramas. E aí, de acordo com o problema, para 9 pessoas, esse arroz dura 25 dias e eu tenho um total de 5 quilos. Depois ele me fala que para alimentar 15 pessoas durante 45 dias, ele não sabe qual a quantidade de arroz que será necessária. E, portanto, eu vou colocar uma incógnita, que nesse caso eu escolhi o X, mas poderia ser qualquer outra letra do alfabeto. O nosso segundo passo, então, vai ser interpretar se a proporção entre as grandezas é direta ou inversa. Esse passo é extremamente importante e geralmente é aqui que o aluno se confunde. Então, vamos lá. Eu vou sempre comparar o arroz com todas as outras grandezas que eu tenho no meu problema. Então, eu vou começar comparando o arroz com as pessoas, tá ok? Eu vou supor que o meu arroz vai aumentar e, portanto, vai estar aí. Quanto mais arroz, maior o número de pessoas alimentadas, não é isso? Se eu tenho mais quantidade de arroz, eu vou conseguir alimentar mais pessoas. Então, portanto, observe a minha frase. Eu tenho mais arroz e maior número de pessoas. Ou seja, se eu estou aumentando o arroz, consequentemente, eu estou aumentando o quê? O número de pessoas. Depois eu vou comparar o arroz e os dias. O meu arroz já está aumentando. Então, agora eu vou pensar nos meus dias. E aí, eu posso pensar da seguinte forma. Quanto mais quantidade de arroz, maior o número de dias que ele irá durar. E, portanto, mais uma vez, eu tenho mais na minha frase e a palavra maior. Ou seja, eu tenho mais arroz e maior quantidade de dias. Então, portanto, os meus dias também estão aumentando. Repara o seguinte, quando eu tenho as palavras mais ou maior, eu vou colocar minhas setinhas para cima. Quando eu tenho a palavra menos e menor na mesma frase, eu vou colocar setinhas para baixo, tá? Sendo que a primeira palavra se remete sempre à nossa grandeza, que tem a incógnita, e a nossa segunda palavra, que no caso aí é maior, se remete à nossa segunda grandeza que eu estou sendo comparada. Ou seja, o segredo é sempre comparar a grandeza que tem a incógnita com as grandezas que não possuem incógnita. A partir daí é para ir para o nosso terceiro passo. Então, vem o nosso terceiro e último passo, que é igualar a grandeza com incógnita, ou seja, nesse caso aí do nosso problema é o nosso arroz, que é a grandeza que está com a nossa incógnita, ao produto das grandezas restantes. Então, que seriam nossas grandezas aí, no caso desse problema, pessoas e dias. Então, olha só, vai ficar 5 sobre x é igual a 9 sobre 15 vezes 25 sobre 45. Repare o seguinte, todas essas grandezas foram copiadas igualmente na nossa conta. Por quê?
porque todas as minhas setinhas estão voltadas para cima. A partir daí é fazer a nossa conta. Então, eu vou repetir o 5 sobre x e vou fazer a multiplicação. 9 vezes 25, 225. 15 vezes 45, 675. Aí, nesse passo, eu posso multiplicar cruzado. Então, eu vou ter 225x é igual a 5 vezes 675. 5 vezes 675 é 3.375. E daí, para mim achar o valor da minha incógnita, que é o meu x, que vai me dar a quantidade de arroz, é só dividir 3.375 por 225. Isso, então, resulta em 15. Ou seja, eu tenho 15 quilos de arroz, né, para alimentar 15 pessoas por 45 dias. Exemplo agora, então, nós vamos ver a regra de 3 composta com 4 grandezas. E vocês vão reparar também que nesse exemplo eu vou ter grandezas que são inversamente proporcionais. Então, vamos lá. Sabendo que 4 operários constroem um muro de 30 metros de comprimento em 10 dias, desde que eles trabalhem 8 horas diárias. Quantas horas por dia 6 operários deverão trabalhar para construir 45 metros do mesmo muro em 8 dias? Então, nosso primeiro passo é o mesmo de quando eu resolvo quando eu tenho 3 grandezas. Então, primeiro passo, agrupar os valores e organizar os dados do enunciado. Então, nossas grandezas são operários, o nosso muro que é construído, a quantidade de dias que eles trabalham e a quantidade de horas por dia que esses operários trabalham. De acordo com o nosso problema, eu tenho 4 operários construindo um muro de 30 metros durante 10 dias e trabalhando 8 horas por dia. Depois ele quer saber quantas horas por dia 6 operários, devem construir um muro de 45 metros durante 8 dias. E como ele quer saber a horas dia, eu vou usar a minha incógnita x. Nosso segundo passo, então, é interpretar se a proporção entre as grandezas é direta ou inversa. Assim como na regra de 3 composta com 3 grandezas, aqui na de 4 grandezas, eu vou também fazer do mesmo modelo. Ou seja, eu vou sempre comparar a grandeza que tem a minha incógnita com cada uma das outras grandezas que restaram. Nesse caso aqui, restaram 3 grandezas diferentes, que é os operários, muro e dias. Então, a primeira grandeza que eu vou comparar é a horas-dia versus operários. E a minha frase, se eu fosse montar, ficaria como? Quanto mais horas por dia, menor o número de operários. Concorda? Ora, se eu tenho mais horas por dia para trabalhar, eu vou precisar de menos operários. Ou seja, inverso. Se a minha horas por dia está lá mais e quantidade de operários está menor, ou seja, uma está aumentando e a outra está diminuindo. Então, lá nos meus operários, eu vou colocar uma setinha para baixo. Depois, eu vou comparar horas por dia versus muro construído. Então, se eu fosse fazer meu questionamento, a minha frase ficaria: quanto mais horas por dia, mais metros de muro eu vou construir. Então, repare o seguinte, eu continuo falando de mais horas por dia e eu vou ter mais metros de muro construído. Então, a minha setinha lá no muro construído vai ficar para cima, assim como as horas por dia. Depois eu vou comparar, por último, as minhas horas por dia com os meus dias, Então, a minha frase ficaria: quanto mais horas por dia, menos dias trabalhados, Se eu trabalho mais horas por dia, eu vou precisar trabalhar menos dias. Então, portanto, é inversamente proporcional e por isso a minha setinha lá nos meus dias vai ficar para baixo. Então, agora que nós interpretamos essas proporções, nós vamos para o nosso terceiro e último passo. Nosso terceiro e último passo, então, é igualar a grandeza com incógnita ao produto das grandezas restantes. Aqui a gente precisa ter muito cuidado porque eu tive setinhas que ficaram para cima e setinhas que ficaram para baixo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar a minha horas por dia, porque é onde tem a minha incógnita.
E todas as vezes que eu for colocar as outras grandezas, né, os valores das outras grandezas, sempre que tiver uma setinha para baixo, ou seja, ela está contrário da minha grandeza, que no caso está com a incógnita, que está para cima, eu vou inverter esse número. Então, por exemplo, olha lá, o 4 sextos, né, que é o do operário lá. Eu vou virar 6 quartos. Os dias, tá 10 sobre 8, vai virar 8 sobre 10, porque a minha setinha também está para baixo. A única grandeza que não vai se transformar vai ser o muro, porque ela tá para cima, igualzinho horas por dia. Então, portanto, vai ficar 8 sobre x, né, que é a grandeza com a incógnita, é igual os operários, que era 4 sextos, virou 6 quartos. Vezes o muro, que é 30 sobre 45 avos, vai continuar 30 sobre 45 avos. E os meus dias, que está 10 sobre 8, vai virar 8 sobre 10. A partir daí é só fazer as nossas multiplicações, né? Então, eu vou repetir o meu 8 sobre x é igual a 1440 sobre 1800. Então, multiplicando cruzado, isso vai ficar 1440x é igual a 8 vezes 1800. 1440x é igual a 14.400, porque 8 vezes 1.800 é 14.400. Então, o nosso x vai ser igual a 14.400 dividido por 1.440, que vai ser igual a 10. Ou seja, se eu tiver 6 operários construindo 45 metros de muro em 8 dias, devem trabalhar 10 horas por dia. Bom, pessoal, eu espero que com esse passo a passo, né, fique muito mais fácil agora, né, resolver regra de 3 composta, porque eu sei que é dúvida de vários alunos. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal se você gostou, deixar o seu like e se quiser deixar sugestões, né, de matérias, vocês podem deixar aí nos nossos comentários. E todo esse material que vocês viram hoje aqui comigo vai estar disponível aqui, né, no YouTube. E se vocês ainda quiserem mais dicas diferenciadas, me sigam também no meu Instagram. Até a próxima!